plágio que o vizinho dava. Então, os pregadores na casa, que é um exemplo para mim. Lucas me deixou no estreito. Eu amo esse rapaz. E aprendi muito com ele, com cada uma coisa. O livro de Atos, seu capítulo 3, falando com um Deus ali na hora da escola dominical, o pai devagar com aquela varoa lá e a galera com maldição, tá? Deus te abençoando, cara. Livro de Atos, capítulo 3, que vai dizer a cura de um mendigo aleijado. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Pode se sentar. Aleluia. Irmão, culto de missão, eu vou perguntar a Deus que palavra trazer para falar sobre missão. E Deus me deu essa palavra, a qual vai relatar o primeiro milagre ali da igreja primitiva, a qual os discípulos Pedro e João, eles fizeram esse milagre para a honra e a glória de Deus. Interessante que no capítulo 1 do livro de Atos, Jesus vai aparecer para os discípulos e vai falar: ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Isso é interessante porque me chamou a atenção, porque agora Jesus ia subir, ia deixar o Espírito Santo Consolador. E agora eles estão preparados para fazer a missão. Mas antes de eles fazer a missão, primeiro eles têm que receber a instrução de Deus. E hoje em dia é difícil. Muitas das vezes as pessoas querem fazer a obra sem antes receber a instrução. Isso é agir na emoção. Muitos estão agindo na emoção hoje em dia, muitos estão enfraquecendo na fé, muitos estão sendo desviados porque não estão alcançando o propósito ao qual Deus consagrou para a vida deles. Então agora eles entendem, eles vão ficar em Jerusalém reunidos em um só propósito, juntos. E a Bíblia vai dizer que eles estavam ali conversando, orando, e de repente eles foram revestidos. De repente o Espírito Santo veio na vida deles e encheram eles de poder e começaram a falar a língua. E é assim na nossa vida, quando a gente está reunido num propósito, falando de Deus, orando, é de repente que acontece. Oh, glórias a Deus. Não precisa ficar ansioso com o que Deus vai fazer na sua vida, basta a gente esperar, persistir, confiar que Deus vai fazer na tua vida. Glórias a Deus. E ali eles estavam sentados e foram revestidos. E agora eles estavam preparados para fazer a missão de Deus. Primeiro a gente precisa se revestir para fazer a missão. Porque o Evangelho não é um Evangelho de emoção, mas sim de razão. O Evangelho, a gente tem que ser guiado não pelas nossas emoções, mas pelo Espírito Santo de Deus. Quantos estão sendo guiados pela emoção e estão se frustrando? Quantos estão sendo guiados pela emoção e não estão alcançando o seu objetivo? Por quê? A emoção está falando mais alto do Espírito. E quando o Espírito quer para falar, a emoção está falando. Oh, glórias a Deus. Aleluia. E ali eles foram revestidos. E agora, o pessoal que estava ali juntamente ali, vai olhar para eles, vai achar que eles estavam embriagados, porque ele não entendia. Só entende quem está participando, quem está de fora não vai entender. Só entende quem é gosto, só entende os que são de dentro. Os que estão de fora estão olhando a voz, estão embriagados, eles estão malucos, mas não estão entendendo o propósito de Deus na nossa vida. E ali Pedro agora vai se levantar, vai tomar uma atitude. A minha Bíblia vai dizer que juntamente com os 11 que estavam ali, Pedro agora vai começar a falar com eles. Vai começar a falar que não era embriaguez, mas era o poder que ele recebeu de Jesus Cristo.
Oh, glórias a Deus. Isso é interessante porque, se a gente for ver lá atrás nos evangelhos, Pedro agindo a emoção. Enquanto era para Pedro perdoar, ele cortou a orelha de Malco. Enquanto quem sofria, quem estava sofrendo era Cristo. Então agora a gente vai ver Pedro tomou uma atitude sendo guiada pelo Espírito Santo. Por isso que ele vai ganhar 3.000 almas. Porque ele não foi guiado mais na emoção. A pessoa que age na emoção não consegue ganhar almas para Jesus. E o propósito do Evangelho é ganhar almas. Oh, glórias a Deus. Muitos estão agindo na emoção, no pula-pula, no roda-roda, e não está vendo almas, não está vendo transformação na vida das pessoas. E o Evangelho é de transformação, porque 3.000 almas foi transformada, 3.000 almas foi transformada ali pelo poder do Espírito Santo que estava sobre Pedro, que estava sobre os discípulos. Oh, glórias a Deus, aleluia. E ali as 3.000 almas começaram a acreditar, começou a arder no coração deles. Aleluia, que Cristo está vivo, Cristo não está morto, irmão. Muitas das vezes a gente vem para a igreja e procura um Deus que está morto. Deus não está morto, Deus ele vive dentro de mim, ele vive dentro de você. Oh, glórias a Deus, aleluia. E o que me chama a atenção aqui agora no capítulo 3, que agora eles revestidos de poder, com autoridade, cheios da presença, agora eles vão evangelizar. Isso é lindo. Oh, glórias a Deus. Primeiro tem que haver um preparo. E eu sempre, quando eu fui crescendo, eu sempre escutei isso. Quem não senta para aprender, nunca vai estar de pé para ensinar. A gente precisa sentar para escutar. Oh, glórias a Deus. Escola dominical está uma bênção, irmão. Foi o que a professora aqui falou. A gente tem que ter intimidade. Como que a gente vai falar de Deus se a gente não conhece Deus? Como eu vou falar do diácono Lucas se eu não conheço, eu não tenho intimidade com ele? Primeiro a gente tem que ter intimidade com Deus para falar de Deus para as pessoas. Como que eu vou falar para alguém se eu não acredito, nem tenho em Deus, como se eu não conheço a Deus? Primeiro eu tenho que conhecer, tenho que estudar, tenho que me aprofundar. Por isso que Jesus vai falar para Pedro, vem mais profundo, porque no raso tu não vai conseguir o que tu quer. Tem que estar no fundo, irmão. Oh, glórias a Deus, para ver milagre tem que estar no fundo, não pode estar no raso. Tem que sair dessa inconstância, tem que estar firme, posicionado, como foi falado aqui. Eles só viram milagre porque a igreja se posicionou. Precisamos estar posicionados. Aleluia, glórias a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E agora no capítulo 3 de Atos, a Bíblia vai dizer sobre Pedro e João. Isso me chama a atenção porque, como o Lucas falou aqui, Jesus mandou 2. E eu fiquei perguntando aqui agora na missão aqui que eles foram, Pedro e João foram juntos ao templo para orar. Isso mexeu comigo porque muitas das vezes a gente quer fazer as coisas sozinho, achando que a igreja sou eu sozinho. A Bíblia vai dizer que a igreja é o corpo, onde os membros fazem participação desse corpo. Isso me chamou a atenção porque agora Pedro e João vai junto. Então eles entenderam a instrução que Cristo deu para eles. Porque não adianta minha perna querer ir para frente e minha outra perna ir para trás. Precisamos estar juntos. Oh, glórias a Deus. A igreja precisa estar unida. Porque se a igreja estiver dividida, não conseguimos ganhar almas. A qual é o propósito do Evangelho. Então as pernas precisam andar juntos, em uma só direção. E agora Pedro e João estão andando juntos. Eles vão ali no templo para orar. E a Bíblia vai dizer agora que estava sendo levado à porta do templo um aleijado de nascença. E se a gente for ver na Bíblia, impedia de ele entrar no templo por causa da deficiência que ele tinha. Oh, glórias a Deus. Então impedia, ele estava ilimitado de conhecer o templo. Ele estava conhecendo só a porta do templo. E o que me chama a atenção é porque alguém levava ele até a porta, mas nunca parou para falar sobre o que acontecia dentro do templo para ele. Aleluia, glórias a Deus. E o interessante é que, aleluia, o que me chama a atenção aqui agora é porque é alguém que está na porta do templo, vendo as pessoas que estão orando,
pessoas que ele está ali no templo, num lugar de oração, mas pedindo esmola. Eu fiquei perguntando a Deus, como que alguém que tem uma necessidade, precisa ser curado, vai à porta do templo, no lugar certo, vez de pedir oração, está pedindo esmola? E eu fiquei me perguntando a Deus ali, aí veio algo no meu coração, a qual disse, porque a proposta dele era conseguir esmola. Então ele estava trocando o propósito que ele precisava por proposta. Isso é interessante porque mexeu comigo, porque ele estava no lugar certo, na hora certa, mas com um propósito errado. E assim no nosso dia, quando a gente vem para a igreja no lugar certo, na hora certa, mas a gente vem com um propósito errado. E a gente não recebe aquilo que a gente quer, porque a gente está trocando propósito por proposta. A proposta dele era ganhar esmola, não era ser curado da necessidade como ele tinha. Aleluia, glórias a Deus. E ali ele começou a pedir esmola. Aleluia. Isso é interessante porque enquanto as pessoas estiverem vindo para o templo, para a igreja com um propósito errado, nunca vai se levantar, nunca vai receber, só vai ficar vivendo de esmola. Porque isso vira um ciclo vicioso. A Bíblia vai dizer que todo dia ele estava ali, então ele estava num ciclo vicioso. Aleluia, glórias a Deus, porque o propósito dele estava errado. E assim na nossa vida, quando a gente vem com o propósito errado, a gente não recebe aquilo que vai suprir a nossa necessidade, mas aquilo que vai suprir a gente no momento. Oh, aleluia, glórias a Deus. E Deus nessa noite, Ele quer suprir a tua necessidade. Ele não quer só suprir aquilo que você precisa no momento, porque o momento ele vai passar, mas a necessidade ela vai durar, irmão. Ele vai ter que ser curado, aquele aleijado. Oh, aleluia, glórias a Deus. E ali, ele vai estar ali no dia a dia, pedindo esmola. O interessante é que aí eu comecei a estudar falando com Deus, eu comecei a anotar, aí Deus me fez palestrar que não adianta viver no lugar certo com propósito errado. Não adianta a gente estar na igreja com propósito errado. Aleluia, glórias a Deus. Porque o que para Deus vale não é um lugar, mas sim o propósito que tu vê aqui dentro nessa noite. E Deus manda dizer, qual é o propósito que tu entrou nessa porta, por essas portas? Qual é o propósito que tu vê aqui nessa noite, como foi falado aqui pelo diácono Márcio? Qual é o propósito que você entrou por essas portas? Aleluia, glórias a Deus. E agora ele vai, os que passam dão a esmola para ele. O interessante é que nesse momento eu posso olhar para ele e posso ver que a esmola que ele ganhava deixava ele feliz, mas não tirava ele do lugar. Glórias a Deus, aleluia. Santo é o nome de Deus. Muitas das vezes é assim, irmão. O que a gente ganha não tira a gente do lugar. E ele precisava sair daquele lugar ali. Aleluia. E agora ele vai pensar, amanhã eu tenho que voltar. Aleluia, glórias a Deus. Mas interessante que a Bíblia vai dizer agora que Pedro e João estão subindo a porta do templo. Aleluia, glórias a Deus. E ele vai pedir esmola a eles. E o que me chama a atenção é que agora Pedro ele vai falar: olhe para nós. Isso vai fazer eu refletir, porque esse aleijado era alguém que estava acostumado a olhar só para o chão. As pessoas que levavam a ele não colocavam ele de pé, mas se deixavam ele no chão de cabeça baixa para pedir esmola em vez de ajudar. E assim na nossa vida, muitas das vezes. Aleluia. Mas Pedro e João não vai fazer. A primeira coisa que Pedro e João vão olhar para ele, vai fazer: olhe para nós. Então a primeira coisa que eu vou ver aqui é olhar para cima. Eu vou ver pessoas cheias do Espírito Santo, cheias do poder, fazer aqueles que estão sentados, fazendo aqueles que estão olhando para baixo, agora olhar para cima. Glória! Aleluia, glórias a Deus. E agora Pedro vai falar com ele: olhe para nós. E agora aquele homem vai olhar, esperando receber algo,
esperando receber alguma moeda. Isso é interessante porque me chamou a atenção que agora Pedro vai falar: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Aleluia! Aleluia, glórias a Deus. Então, irmão, o que me chama a atenção aqui é porque Pedro agora vai, e Pedro e João vai dar para ele o que ele recebeu de Cristo. E o que a gente tem dado nesse mundo aí para as pessoas que estão precisando? O que você tem recebido de Cristo para dar para as pessoas que estão precisando? Como aquele aleijado que estava precisando de algo, necessitava de ser curado. Enquanto muitos passavam, muitos iam orar, mas ninguém parava para orar pela vida dele. Muitos paravam ali só para dar esmola. Mas no meio de uma geração daquela, Jesus levanta Pedro e João para dar algo diferente. Será que Deus está levantando alguém aqui diferente aqui? Será que tem Pedro e João nessa noite aqui para dar algo diferente para quem estão precisando? Oh, aleluia, glórias a Deus. Santo é o nome de Jesus Cristo. Então agora Pedro vai dar algo diferente ao que ele não estava acostumado a receber, ao que ele não estava acostumado a ganhar. Aleluia, glórias a Deus. Alguém que precisava de ser curado. Glórias a Deus, aleluia. Mas as pessoas que passavam só davam esmola. Isso é interessante, irmão, porque eu comecei a escrever, aí veio algo na minha cabeça, no meu coração, para dizer: antes com pessoas que te fazem olhar para cima. Aleluia. Para de andar com pessoas que te fazem olhar para baixo. Para de andar com pessoas que te fazem mendigar. Para de andar com pessoas que agem em cima da tua vulnerabilidade, que agem em cima da tua dor. Para de andar com pessoas dessa forma que não tem nada para te oferecer. Para de andar com pessoas a qual bota em nome de Jesus o orgulho dele acima da tua dor. É assim que aquele homem estava passando. Pessoas que ajudavam, porque ele só estava ali porque tinha algo que ele ganhava. Porque se não tivesse nada para oferecer, ele não estaria ali. Aleluia. Então alguém que agia por cima da dor dele, alguém que agia por cima da necessidade dele, porque se não estivesse rendendo, ele não estaria ali, eles iam levar para outro lugar. Aleluia, glórias a Deus. Agora Pedro vai falar: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Aleluia, glórias a Deus. Pedro agora vai dar o que recebeu. Pedro agora vai dar o poder de Deus sobre a vida daquele homem. Alguém que precisava adiantar, alguém que precisava ser curado da sua necessidade. Pedro agora vai dar o que recebeu. Pedro agora vai dar o que ele tinha dentro dele. Aleluia, glórias a Deus. E agora a Bíblia vai dizer que Pedro agora vai segurar ele pela mão e vai ajudar a levantar. E a Bíblia vai dizer que agora os pés dele começam a se firmar o tornozelo. Aleluia, glórias a Deus. Isso me chamou a atenção porque pessoas que passavam não liberavam nenhuma palavra de Deus para a vida daquele homem. Pessoas que iam ao templo e não liberavam uma palavra, não oravam pela vida daquele homem. O homem precisava de algo na vida dele, de algo que ia suprir a necessidade dele. Ele recebia algo que não tirava ele do lugar. E eu fiquei perguntando a Deus. Muitas das vezes a gente pede muitas coisas a Deus, e muitas das vezes a gente se frustra por não receber. Mas Deus falou no meu coração, porque se Ele desse tudo que a gente pedia, a gente não ia sair do acomodismo, a gente não ia sair do lugar que a gente precisa sair. Então muitas das vezes Ele não dá o que a gente pede, que é para a gente se movimentar. Porque se a gente continuar parado, a gente vai viver parado ali. E Ele não dá muitas das vezes por causa disso, porque Ele conhece o meio do teu coração. Aleluia, glórias a Deus. Então esse homem Deus precisava trabalhar na mente dele, no coração dele.
Aleluia, glórias a Deus. E assim, antes da gente receber, Deus precisa trabalhar no nosso coração. Porque eu imagino se Pedro e João liberassem aquela palavra e não ajudasse ele, talvez ele viesse outro dia e parava ali no mesmo lugar. Porque ele estava num ciclo vicioso. Mas agora não, agora ele tem um tratar sobre a vida dele, tem um tratar sobre a necessidade dele. Aleluia. Pedro agora ele vai dar o que recebeu. A Bíblia vai dizer que Jesus vai falar para eles: vocês vão curar, vocês vão expulsar demônio. Agora Pedro e João ele cura aquele homem. Aquele homem agora está curado da tua necessidade. E aqui o que me chama a atenção é que agora Pedro vai segurar pela mão dele e vai ajudar ele a levantar. E nos dias de hoje o que precisamos fazer é ajudar aqueles que estão caídos a se levantar. Oh, aleluia, glórias a Deus. Porque a Bíblia vai dizer que os tornozelos dele e os pés começaram a firmar. Glória a Deus. Não adianta só a gente liberar uma palavra. Precisamos dar a mão para aquele que está caído. Glória a Deus. Será que tem Pedro e João aqui que está estendendo a mão para aquele que caiu? Ou será que estamos só julgando, falando porque ele caiu, qual foi o pecado dele? Aleluia, glórias a Deus. E nos dias de hoje precisamos mais dar a mão, irmão. Precisamos mais ajudar aquele que está caído. Porque ele só se firmou quando estenderam a mão para ele. Muitas das vezes uma palavra não vai me firmar. Muitas das vezes uma palavra não vai te firmar. Mas estende a mão para aquele que está caído, que ele vai ver que tu é com ele. Que você não esqueceu dele. E ele vai começar a se firmar. A palavra vai dizer que ele agora começou a se firmar os pés. Ele vai levantar. E agora a primeira coisa que ele vai fazer é entrar dentro do templo para adorar a Deus. Alguém que não conhecia, alguém que ficava só na porta do templo. Agora eu vejo alguém que está se alegrando por estar dentro do templo. Porque teve alguém que estendeu a mão. Teve alguém que ajudou. Aleluia, glórias a Deus. O interessante é que Pedro agora ele vai dar o que é do céu, não vai dar o que é da terra. Muitas das vezes a gente quer dar o que é da terra, e quando Deus está falando, nem dá o que é do céu. Você não é dessa terra, você é do céu, irmão. O que você tem dado para o irmão que está precisando? O que você tem dado para as pessoas que estão lá fora? Aleluia, glórias a Deus. Isso me confronta, irmão. E eu gosto de palavras de confronto. Porque quanto mais eu vejo, quanto mais parece que eu estou certo, mas eu fico confrontado com a palavra que eu não estou certo. E assim eu entrei para a igreja porque eu via que pessoas se uniam, pessoas que ajudam uma a outra a se levantar. Aleluia, glória a Deus. Imagina quem está lá fora, está olhando para a igreja hoje em dia. Será que tem essa união? Davi vai falar com bom suave que os irmãos vivem união. Precisamos estar unidos para ganhar pessoas lá fora. João e Pedro estavam unidos em um só propósito, que era ganhar vidas, ganhar alma. E eles ganharam aquela alma ali para Cristo. Será que eu e você está fazendo a diferença lá fora? Ou será que eu e você só está de máscara aqui dentro da igreja? Oh, aleluia. Eu escrevi aqui, eu nem falar isso, escrevi muita coisa, mas será que você tem feito a diferença lá fora? Como Pedro e João? Aleluia. Será que você está dando o que recebemos de Cristo lá fora? Aleluia, glórias a Deus. Será que você está fazendo a diferença lá fora? Aqui eu vejo dois homens que fez a diferença, a qual muitos que passavam ali não faziam. E esses dias eu estava conversando com a minha esposa. Ela não é crente, mas ela escuta. Às vezes eu sento do lado dela e começo a falar. E ela começou a ouvir algumas coisas no telefone. Aí tem certos tipos de coisas que acontecem que vai desanimar aqueles que não estão na presença. E ela falou assim pra mim: olha aqui. Aí eu olhei. Ela, para estar assim na igreja, eu prefiro estar no mundo. Aí eu comecei a falar com Deus. Falei: Deus, e agora? O que eu vou falar pra ela? Aí eu comecei a respirei fundo. Eu falei: filha, tá vendo isso aí? Ela, tô. Quando você estiver na presença,
Não faz igual, seja diferente. Aleluia. Porque a tua diferença é o que ganha o mundo lá fora. É o teu testemunho que ganha o mundo lá fora. Não adianta você vir querer mostrar o aqui dentro lá fora ser diferente. Você tem que ganhar o mundo. Ei, existe um Deus vivo dentro de você. Faça a diferença para aqueles que não conseguem. Para de criticar, para de olhar para as pessoas que estão fazendo errado. Mas começa a fazer o que é certo. Oh, aleluia. Começa a fazer a diferença. Aleluia, aqueles homens fizeram a diferença. E agora aquele que não conhecia o tempo vai passar a conhecer, vai começar a se alegrar, porque a necessidade dele foi suprida. Ei, Deus quer tratar da necessidade de cada um aqui nessa noite. Deus não quer só dar o que você vai gastar, Deus não vai dar só o que você quer no momento. Deus quer você por inteiro. Ei, Deus ele te ama, Deus ele quer o teu coração por inteiro, não quer o teu coração pela metade. Entende algo, irmão? Faça a diferença. Não critica aquele que está fazendo errado, mas se está fazendo errado, dá a mão, ajude a se levantar, ajude ele a fazer o que é certo. Esse é o propósito do Evangelho, é ajudar aquele que está caído. Para de andar com pessoas que querem te botar para baixo, para de andar com pessoas que se aproveitam da tua dor, mas ande com João e com Pedro. Ei, tem alguém que é João e Pedro aqui nessa noite? Tem alguém que possa fazer a diferença nessa noite?